A tensão aumentou em Brasília. Nas últimas horas, o blogueiro bolsonarista Lando Santos recomendou publicamente que Jair Bolsonaro se dirija imediatamente à Embaixada dos Estados Unidos. O objetivo seria buscar proteção diplomática, ou em bom português, mais indicado para o caso em si. O objetivo é fugir. Bolsonaro precisa ir para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu sei que Bolsonaro não quer isso. Ele não quer sair dessa situação, ele quer sofrer todas as consequências, mas nós precisamos de Bolsonaro vivo. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Nós já estamos em guerra. É uma guerra de quinta geração, é uma guerra diferente, mas é guerra, não é figura de linguagem. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. A sugestão do aliado veio em meio à crescente expectativa de que Bolsonaro possa ser preso a qualquer momento. Importante, de acordo com uma das medidas cautelares anunciadas pelo Supremo Tribunal, o ex-presidente está proibido de acessar ou se aproximar de locais ligados à diplomacia internacional, como embaixadas e consulados, e de estabelecer qualquer comunicação com embaixadores ou representantes estrangeiros. Lando Santos está foragido desde 2021, quando teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news, que investiga grupos criminosos responsáveis pela divulgação de notícias falsas contra opositores do bolsonarismo. A situação de Bolsonaro se agravou após ele dar entrevistas à imprensa e mostrar sua tornozeleira eletrônica, fazendo um discurso vitimista de que estaria sendo alvo de injustiça e, dessa forma, tentando engajar a população contra a Justiça e o STF. A defesa de Jair Bolsonaro alegou nesta terça-feira, 22 de julho, ao ministro Alexandre de Moraes, que o ex-presidente não descumpriu a medida cautelar que proíbe o uso de redes sociais, incluindo postagens de suas falas em perfis de terceiros. Nos bastidores do bolsonarismo, a ordem é de silêncio. Na comunicação oficial da defesa ao STF, existe a garantia de que o réu nada falará em público até que Moraes responda sobre eventuais limites das medidas cautelares. Em sinal de respeito absoluto à decisão da Suprema Corte, o embargante não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos presentes embargos, diz o documento da equipe de advogados de Bolsonaro. Nos bastidores de Brasília, crescem os rumores de que a prisão já estaria autorizada, bastando apenas a avaliação do momento político para ser executada. Tardelli, você está feliz também porque você acha que nós teremos uma boa notícia nas próximas horas? Eu não descarto. A resposta do advogado do Bolsonaro foi muito bem concatenada, mas ela parte de um silogismo. Como assim? Olha, ele não sabia quais eram os limites dele. Ele sabia, estavam claros. Certo? Olha, ele não pode se utilizar de redes sociais. Ponto. Mas a resposta foi interessante. Ele fala assim, que eles não estavam assim, descumprindo as medidas cautelares que o proíbem de utilizar redes sociais direto ou indiretamente, né? Eles dizem, o embargante não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si, né? Ou seja... ele não estava nu, ele ocasionalmente estava sem roupa, certo? E essa situação foi aproveitada pelo vizinho, que viu e divulgou, certo? É isso que ele está falando. Mas o advogado, o seu amigo, é bom, hein? Não, ele é bom advogado, ele tem que fazer isso, ele tem que criar. Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante, que o bom advogado, não tem o salmo lá, onde existe a dúvida que eu leve a fé, né? Ele é exatamente o contrário, onde existe a fé eu levo a dúvida. Né? Esse é o advogado, né? Ele vai na contramão do salmo. Né? Exatamente, para poder ter uma chance de reversão de uma situação que me parece extremamente complexa ainda para o Bolsonaro. Complexa e difícil. O ministro Alexandre de Moraes deve ter enviado o processo à Procuradoria-Geral da República, certo? Para se manifestar diante da resposta do seu advogado. Eu acredito, conhecendo um pouco de Ministério Público, o Paulo Gonet não vai baixar a guarda, não. Ele fala assim, olha, se entra a resposta não convence, porque ele sabia o que é não usar as redes sociais. Ele foi para que as redes sociais fossem utilizadas, porque ele foi falar exatamente para a sua militância. A visita dele à Câmara foi um desastre. Do ponto de vista processual, foi um desastre.
Porque ficou nítido e claro até o discurso dele, de exibir a tornozeleira, certo? Exibir a tornozeleira para uma câmera, né? Tudo isso estava, evidentemente, voltado às redes sociais, das quais ele estava proibido de manipular, ciente e por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não há uma dúvida, assim, olha, há uma dúvida aí imanente, realmente o despacho do ministro Alexandre de Moraes ficou dúbio, realmente permitiu interpretações diversas. Não. Olha, o senhor é proibido na rede social. Eu exibo o diretor brasileiro com uma câmera que vai exatamente para a rede social? Ora bolas. Né? Eu ainda acho que a situação do Bolsonaro é muito delicada. Né? Eu ainda acho que ele está na marca do pênalti. É que a gente tem receio de falar disso, porque a gente já ficou tanto tempo esperando essa prisão que já desistiu. É. Nós cansamos de esperar. Então a gente vai sempre. E outra, é sempre mais fácil acertar a hipótese negativa. Olha, não vai ser preso. Se for prima, puxa, que surpresa, que coisa bacana e tal. Se não for, tem sempre que eu já sabia, eu falei. É muito mais gostoso fazer previsão negativa, mas eu acho que a situação dele continua ainda muito delicada. Muito, extremamente delicada. Porque de verdade verdadeira, queridos e queridas, né, o que ele fez foi se exibir nas redes sociais, nitidamente. Nitidamente. E desacreditar o Supremo. Como sempre, né? Uma atitude absolutamente covarde, porque quando ele esteve no Supremo, ele se comportou daquele jeito que todo mundo viu. Tem aquela música do Paulo Vosolini que diz, né, na pureza do meu samba, você é aquela que a gente sabe, né? Nós vimos como ele se comportou perante o seu grande inimigo. Todos esperavam um embate, todos esperavam, certo, Mike Tyson e George Foreman. São rápidos, não é nada. Aliás, ele foi desrespeitoso com os seus eleitores, ele convidou o Alexandre de Moraes para ser candidato a vice com ele. A extrema-direita, se ela odeia o Lula numa escala de 1000, ela odeia o Alexandre de Moraes numa escala de 10 milhões. O Alexandre de Moraes é o grande inimigo. Eu vi hoje trechos daquela entrevista do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro ao Demore, né? Isso. Ele e o neto do ditador é patético, é um brutamontes, né? Mas a fúria toda é voltada contra o Alexandre de Moraes. Ele é ele não tem ideia que o Alexandre de Moraes, embora ele dê a primeira decisão, todas as decisões dele têm sido referendadas. Dessa vez, somente o ministro Fux entendeu que não havia motivo para a tornozeleira. Os demais entenderam. O Supremo Tribunal Federal se manifesta por maioria de votos. Olha, mas o Fux entendeu, tá bom, foi voto vencido.